Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Sua Voz na Rádio Cairo. Por ocasião da celebração do bicentenário da primeira Constituição brasileira, que foi emitida em 25 de março de 1824, no tempo do Império Brasileiro, a Rádio Cairo, sobre este evento excepcional, a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de manter estas entrevistas com duas ilustres figuras brasileiras. Vamos ouvir Márcia Camargo, escritora e jornalista com pós-doutorado em História pela Universidade de São Paulo. Tem 35 livros publicados entre ensaios, biografias, romances, infanto-juvenis e membro fundadora da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, UEELP. Logo vamos ouvir Dr. Nahed Chicani, diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP, e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP. É diretor tesoureiro da Câmara de Comércio Árabe Brasileira desde maio de 2006 e o presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, até 2025. Caso ouvinte, ao início damos as boas-vindas para nossos queridos amigos, nossas figuras palestrantes. Parabéns, Brasil, pelo bicentenário da primeira Constituição brasileira. Agora vamos ouvir as entrevistas. Eu sou escritora e jornalista com 2 pós-doutorados na área de História Cultural, um pela Universidade de São Paulo e outro pela Sorbonne, daqui de Paris, onde eu resido desde 2016. E a minha ligação com o Egito ela é bem antiga, claro, não tanto quanto a de Dom Pedro II, que esteve no país em 1871, mas ela vem de longe. Começou nos bancos da escola, quando nós estudamos sobre o que sabemos ser o berço da civilização. E, ao longo do tempo, a minha admiração só fez crescer e os laços se fortaleceram, se estreitaram ainda mais quando eu comecei a organizar, junto com a Arline Clemencha, um festival de cinema sobre o Oriente Médio, no Cine Sesc de São Paulo, e no qual o Egito surgia como o grande colaborador e uma das suas principais estrelas. E assim eu conheci o universo do cinema egípcio e eu acabei sendo convidada para participar como júri no Festival de Ismailia em junho de 2012. E nesse período que sucedeu a célebre revolução que depôs o Mubarak, e durante todo aquele processo que culminou na eleição do presidente Morsi, eu permaneci no Cairo por aproximadamente 3 meses. E eu ainda cheguei a acampar na famosa praça, já então em descenso, e que foi uma experiência única, super especial, que eu recontei num longo artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, sob o título de Amanhecer em Tahrir. E depois disso, junto com o Aldo Saúda, que é um cientista político, eu escrevi dezenas e dezenas de artigos para a mídia brasileira, sobretudo de São Paulo, a respeito do contexto político do Egito. E é claro que, com isso, eu me enfronhei ainda mais na história e na cultura desse país
que até hoje me fascina e pelo qual eu guardo um enorme carinho. Assim, eu faço minhas as palavras de Dom Pedro II, que era um homem muito culto, ligado a esse universo científico e que apreciava as expedições a países longínquos, e ele visitou todas as 18 pirâmides do Baixo Egito, saindo de barco do Cairo e subindo o Nilo até Assuã. E ele disse, ele adorou o povo, falou que o país era lindo e as pessoas muito simpáticas, acolhedoras, com uma comida maravilhosa, e que nós brasileiros éramos muito parecidos com os egípcios. E eu também estive nesse país ali após a Revolução da Praça Tahrir, na ocasião da eleição do Mursi, e passei uns 4 meses ali e tive esse mesmo sentimento de achar assim, que os egípcios são verdadeiramente amigáveis, muito parecidos conosco, e eu tenho grandes amigos no Egito até hoje. Então eu espero que esses laços de amizade, cooperação, eles continuem a florescer, a frutificar e tornarem-se cada vez mais fortes. Boa tarde, Mohamed, Nahid Chicane. Estou lhe encaminhando por WhatsApp uma foto e meu currículo resumido, e agradeço a oportunidade de estar aqui em seu programa. Eu sou diretor tesoureiro, vice-presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a única câmara reconhecida pela União das Câmaras Árabes como a única que atende os 22 países árabes da Liga dos Estados Árabes. Sou também presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, que tem o Colégio Rio Branco aqui em São Paulo, em Higienópolis, em Cotia, na Granja Viana, as faculdades Rio Branco, um centro de educação para surdos, um centro profissionalizante que forma o jovem aprendiz e o ensino à distância. E tenho um escritório em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde eu trabalho com seleção de executivos. Sou o proprietário da empresa Technic Search. Com relação à celebração do bicentenário da Constituição de 1824, ela foi a primeira Constituição brasileira. E, além dos 3 poderes que hoje nós temos na nossa Constituição moderna, ela previa o 4º poder, que era o poder moderador, exercido pelo imperador. Essa Constituição não foi votada, mas sim outorgada pelo imperador. Foi a Constituição que mais tempo durou no Brasil e teve vigência de 65 anos, de 1824 a 1889. Outra característica importante é que ela criou um Estado centralizado, porque os presidentes de províncias eram indicados pelo imperador. A crítica que se faz a ela é a de que foi outorgada pelo imperador e não votada na Assembleia Constituinte. Ela garantiu a integridade territorial do Brasil justamente por essa característica centralizadora.
só podiam votar homens de mais de 25 anos e dotados de uma determinada renda. É uma Constituição que hoje nós consideraríamos um pouco, eu diria, autoritária, mas foi a primeira Constituição do Brasil e acho que o mérito dela foi ter criado um poder forte centralizador. A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I em 25 de março, representou um marco na história do Brasil, estabelecendo as bases do Estado Imperial e definindo os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros pela primeira vez. Apesar de suas limitações, a Carta Magna de 1824 representou um avanço significativo para a época, concedendo aos cidadãos direitos civis, liberdade civil, direito à vida, à segurança individual, à liberdade de locomoção, à propriedade privada e à liberdade de consciência. Igualdade civil, todos os cidadãos eram considerados iguais perante a lei, independentemente de raça, origem social ou condição econômica. E direitos políticos, direito ao voto para homens livres com renda mínima, direito de petição, direito de associação e direito de reunião. Poderes políticos, criação do poder moderador, um poder neutro exercido pelo imperador, que visava garantir o equilíbrio entre os demais poderes e a harmonia do Estado. Divisão dos poderes legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado, o Executivo, imperador, e Judiciário, juízes e tribunais. Outras medidas importantes, criação do Conselho de Estado, órgão consultivo do imperador, estabelecimento da religião católica como oficial do Estado e garantia da autonomia das províncias. Por ocasião do bicentenário dessa Constituição de 1824, podemos dizer que ela foi outorgada 2 anos após a independência do Brasil, criando uma organização política através de normas constitucionais e institucionais definidas. Também criou estabilidade e credibilidade perante outros países, e ela serviu de base para as constituições que foram votadas posteriormente. Neste ano, o Brasil e o Egito celebram 100 anos das relações diplomáticas, que sintoniza com a celebração de 203 anos da primeira visita de Dom Pedro II para o Egito e da visita atual do presidente Lula em 13 de fevereiro de 2024 para o Egito. O Egito foi o primeiro país árabe com o qual o Brasil estabeleceu relações diplomáticas. Vale lembrar que Dom Pedro II esteve 2 vezes no Egito no século XIX, uma em 1870 e outra nos anos 1880. Ele era um grande admirador do Egito e da sua civilização. As relações do Brasil com o Egito na área política se intensificaram porque há muitas coincidências das políticas externas do Brasil e do Egito
com relação a temas do cenário internacional. Por exemplo, a temática do desenvolvimento e do combate à pobreza, que o Brasil auxiliou o governo egípcio a elaborar um programa social. O Egito também é um dos 5 principais parceiros comerciais do Brasil no mundo árabe. No ano de 2023, o Egito foi o 4º principal destino árabe das exportações brasileiras, ou seja, um significativo parceiro no comércio e na cooperação econômica. Ademais, o Egito é o único país árabe que já assinou um acordo de livre comércio com o Mercosul, o que é um fato muito importante nessa relação. Vale lembrar ainda que o Egito agora também participa do BRICS. É mais um elemento que aproxima ainda mais os 2 países. Em março de cada ano é celebrado o Dia da Comunidade Árabe no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou em 2008 que a data do dia 25 de março é o Dia Nacional da Comunidade Árabe. A escolha da data se deve ao fato de que os imigrantes árabes se fixaram inicialmente em São Paulo, com estabelecimentos comerciais concentrados na rua 25 de Março e seus arredores. Até hoje, a mais movimentada área de comércio popular da cidade de São Paulo. A imigração árabe foi fundamental para o desenvolvimento do comércio no Brasil. Depois de mascates, se tornaram comerciantes e atuaram como importadores. Introduziram o pagamento a prestações, foram industriais, administradores de restaurantes, de empresas, de hospitais, médicos e assim por diante. Em todo o Brasil, os árabes e seus descendentes fundaram associações e clubes, se aventuraram na política e na economia, colocaram a mão na massa e, a partir da sua tradição culinária, enriqueceram a mesa brasileira, trouxeram música, deram palavras e contribuíram com a língua portuguesa. Obrigado. Caros ouvintes, agradecemos muito as figuras palestrantes e parabenizamos o povo brasileiro pelo bicentenário da primeira Constituição. Desejamos todo o carinho, todo o sucesso, progresso para nosso querido país irmão, o seu povo lindo. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na supervisão Mohamed Delkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.